Olá pessoal, tudo bem? Essa é a aula Desenho Arquitetônico, aula número 6. Eu sou o professor Paulo Vanucci. Nós vamos estar falando hoje sobre as dimensões da legenda. Bom, nas nossas aulas presenciais nós vamos estar utilizando uma folha do tipo A3. Esse tipo de papel nós vamos construir basicamente o quadro, tá? Interno às margens do papel. Então, o que nós vamos fazer é construir uma linha a 2,5 cm da margem esquerda, que é essa, né? Então, essa linha em vermelho, que seria a primeira parte do nosso quadro. E as outras margens todas vão ser de 7 mm. Tá? Então, 7 mm, 7 mm. E aí, nós vamos construir a nossa legenda, que a gente vai colocar algumas informações do nosso desenho. E essa legenda ela vai ter 178 mm do nosso quadro interno para dentro, né? E 44 mm de altura, a altura da nossa legenda. Então essas vão ser as medidas da legenda na folha A3. Aqui nós temos um exemplo de uma legenda. Tá? A legenda, nós vamos deixar, por exemplo, uma parte para a indicação da universidade, do curso, o nome do aluno, o título ou a atividade que a gente está trabalhando, o número do exercício, né? E se a gente está construindo o que, né? No caso aqui, um telhado. E aqui nós temos a parte de desenho arquitetônico, professor, a prancha, né? O número tal, a escala e a data. Eu acrescentaria aqui, ao invés de colocar desenho arquitetônico, podemos colocar a unidade, tá? Em milímetros, ou a unidade que a gente for utilizar. Então, como que nós vamos construir a primeira linha? A primeira linha ela vai ter uma altura, tá? Dessa base até o topo de 9 milímetros, sendo que nós vamos dar 1 milímetro de distância de baixo para cima, que vai ser uma linha de apoio para eu começar a escrever as letras. E essas linhas de apoio vão ter 7 mm de altura. Então as letras maiores aqui vão ter 7 mm de altura. O corpo das letras vai ter 28 pontos. Tá? Só que essas dimensões, nós teríamos que fazer uma regrinha de 3, né? Que um ponto corresponde a 0,37 milímetros. 28 pontos daria tanto de largura da letrinha, tá? Mas nós vamos utilizar um padrão para a largura, como a gente vai mostrar ali na frente. Então, essa seria a parte para a primeira linha, tá? Ok? Agora, para as outras linhas, essa linha próxima que tá vindo aqui, né? Essa, para todas as linhas de baixo, nós vamos utilizar uma altura de 7 mm, sendo que 1 mm para baixo e 1 mm para cima, vamos ter a altura da nossa letra de 5 mm. Beleza? Então a altura da nossa letra vai ser 5 mm com um corpo de 20 pontos. Essa letra maior, tá? Que apresenta aqui a letra maiúscula, tem um tamanho maior, que ela teria 7 mm, ela vai ter um corpo, a letra vai ter um corpo de 4 mm. Então, cada pedacinho desse aqui, ó, a letrinha, 7 mm. Letra T, a letra A, 4 mm. A letra T, 4 mm. A letra S tem que caber em 4 mm, tá? Cada pedacinho ali. Para as letras de baixo, as alturas vão ser de 5 mm e a largura dela vai ser de 3 mm.
As distâncias entre as letras nós vamos adotar 2 milímetros para a letra maior da primeira linha. Para as outras letras de baixo nós vamos botar uma distância de 1 milímetro entre as letras, tá? Quando você for pular palavras, você pode deixar um espaço maior. Você pode deixar 3 milímetros, por exemplo, ou até 4 milímetros. A nossa legenda ela vai ter a primeira parte de 140 milímetros. Aí nós vamos fazer uma divisória com 38 milímetros. A primeira linha ela é inteira no corte e a partir da segunda linha todas vão ser cortadas nessa dimensão. A norma ela não dá mais, por exemplo, o máximo que ela fornece para a gente de tamanho de letras, né? É isso aqui, ó, que aparece para a gente. Ó. Ela fala assim, a altura da letra pode ser de 5 milímetros, 7, 15 milímetros. Então a gente tem isso. O corpo tem que ser de 20 pontos. Tá? Então você teria que multiplicar 20 por 0,37. Tá? Que um ponto corresponde a 0,37 milímetros. Tá? Então 0,37 vezes 2 dá 74. Certo? Então você daria mais ou menos uma distância um pouco maior do que a gente colocou de 4 milímetros. Mas observando essa escrita aqui, né, ela está satisfatória para a gente. Então você pode estar seguindo aí por aproximadamente 4 milímetros para caber aí dentro desse voluminho uma letrinha, tá? A norma antiga, ela, principalmente aqui voltada mais para a área de engenharia, ela dá essas características. Ó. Ela fala assim, eu tenho uma letra, tem uma altura H, tá? Então H é a altura da letra. Então o H para a gente, se eu botasse a altura de 5, qual seria a dimensão, por exemplo, de uma letra? Seria a letra A, né? Então a nossa letra teria 1 milímetro de para 5 milímetros de altura, ela teria, estou falando besteira, o espaçamento entre as letras, né, seria 1 milímetro. Se eu já fosse, por exemplo, uma altura de 7 milímetros, né, então aqui, por exemplo, ó, altura de 7 milímetros, qual que é o espaçamento entre as letras? Nessa norma aqui ele daria 1,4, 1,5. A gente colocou 2, tá? Para deixar um pouco mais espaçado. Aí, continuando ainda nessa pegada, né, temos aqui a letra I, por exemplo, ela teria uma espessura de 0,7 milímetros, praticamente 1 milímetro, para você desenhar a letra I. E aí, você tem as outras dimensões, tá? Então, isso aqui facilitava para a gente saber mais ou menos qual que é as dimensões. Baseado nessa tabela, eu fiz isso daqui, então, tá? A norma anterior permitiria para a gente. Então, uma letra minúscula, por exemplo, teria uma largura de 2,45 milímetros. Por exemplo, o espaçamento entre as letras, né, seria 0,7. O que mais? O espaçamento entre as palavras, 2 milímetros. Tá? Isso aqui funcionou muito bem para o pessoal da engenharia. Tá? Só que essa norma não é da arquitetura, a gente vai seguir a norma da arquitetura. Tá? Então, aproximadamente, aí a gente vai deixar as medidas que eu falei anteriormente. Tá? Então é isso, pessoal. Terminamos aqui a parte da legenda. Tá? Aqui eu deixei algumas informações também de acentos e outros caracteres, né? E a gente termina por aqui a parte da legenda, tá? Então até mais e bons estudos!